turma, tudo bem com vocês? Vou me apresentar para quem está chegando hoje aqui no canal. Eu sou a professora Daniela Olive, especialista em alfabetização, coordenadora pedagógica, desenvolvendo professores a lidar com os problemas de sala de aula, para que eles possam ter uma sala de aula mais completa e alunos cada vez mais desenvolvidos no processo da escrita e da leitura. Também trabalho como psicopedagoga, desenvolvendo crianças nas dificuldades de aprendizado. Quais dificuldades de aprendizado? Daquelas normalmente relativos à leitura e à escrita. Quando a criança ela tem uma dificuldade na leitura e na escrita, ela não consegue desenvolver por completo as outras áreas. Hoje eu estava falando com uma professora e eu dizia assim para ela que os roteiros de estudo para as provas, eles são muito importantes. E eu disse assim, principalmente para as provas de história e geografia. E ela falou, porque não faz sentido para as crianças história e geografia. Por que que não faz sentido? Porque falta leitura e interpretação para as crianças no momento de compreender e entender o conteúdo de história e geografia. Então as crianças acabam tendo cada vez mais dificuldade porque essas lacunas de aprendizagem delas relativos à leitura estão cada vez maiores. E aí eu sempre falo isso para vocês, que é muito importante, chega na hora de escrever uma redação, aquele aluno ele tem uma extrema dificuldade. E hoje eu quero falar para vocês sobre 3 métodos de alfabetização que são chamados de métodos sintéticos de alfabetização, que é o método silábico, né? Também o método alfabético e o método fônico. Hoje eu vou falar rapidamente sobre esses 3 métodos e como eles se unem, se interagem entre si na hora de nós alfabetizarmos uma criança. Vocês já sabem que eu utilizo como base a consciência fonológica, o método fônico, e ele é um método que é um dos pilares da nossa política nacional de alfabetização. É o que mais na nossa política nacional de alfabetização, ela não fala um método específico, mas ela se liga mais ao método fônico, que é a consciência fonológica. A criança, ela ter consciência do que ela está escrevendo, tá? Por isso é tão importante você dominar esses 3 métodos, mas como eu sempre falo para você, que você tenha um método base para ensinar. E depois você vai usando, intercalando conforme a necessidade dos seus alunos. Porque cada criança aprende de um jeito, cada criança desenvolve de uma maneira. Claro que a consciência fonológica ela abrange de uma maneira maior todas as crianças, mas vai ter algumas que não vão estar ali nessa consciência fonológica. Então eu quero começar para vocês com o método alfabético. O que é o método alfabético? Eu vou escrever aqui os 3 métodos, tá? Então a gente tem o método alfabético, a gente tem o método fônico e nós temos o método silábico. Tá? O método alfabético é um método em que os professores ensinam primeiramente o alfabeto e o reconhecimento das letras e não com os sons, trabalha através da memorização. Ele é um pouco parecido com a soletração, em que você fala T, A, T, O, T, U, tatu, né? T, A, T-U, tatu, e a criança vai memorizando. Ela não vai ligando, mas ela reconhece ali todas as letras. Ela sabe, ela já memorizou
todas as letras para realizar a escrita. E conforme ela vai memorizando, ela vai evoluindo na leitura e na escrita. Então, o método alfabético, ele é aquele que ensina a letra, a grafia da letra e depois desenvolve a junção das letras, falando, né, para a criança T, A, Tá, e assim vai se ligando. Por isso que eu falei para vocês que os 3 métodos, eles estão interligados, né? Aqui, ó, o alfabético, você começa reconhecendo o sistema alfabético. Para todos os métodos, eu preciso que o meu aluno aprenda o alfabeto. Ele saiba qual é a letra A, qual é a letra B, reconheça o nome da letra. Já no método fônico, nós ensinamos o formato da letra e a gente fala que essa letra, ela tem um nome, mas ela representa um som. Então, você sempre, quando você inicia o método fônico, você começa pelas vogais. Já no método alfabético, você ensina o alfabeto como um todo. Você não tem a ordem, é a ordem alfabética. Então, você vai A, B, C, D, E, F, G e assim por diante. No método fônico, o jeito mais leve e fácil de ensinar as crianças é através das vogais. Por quê? As vogais representam um nome e tem o mesmo som. Então, a letra A faz A. E as vogais são as que dão o som principal nas palavras. Então, você sempre começa ensinando pelas vogais no método fônico, tá bom? Aqui você ensina o alfabeto como um todo. E agora, no método silábico. Como que é o método silábico? Ele, em si, você dá uma ensinadinha ali nas vogais, se a criança aprendeu na pré-escola, mas você vai sempre ensinar os pares de sílabas. Você vai trabalhar com as sílabas em uma palavra. Então, algumas pessoas hoje, antigamente, as cartilhas eram até de uma maneira mais fácil do que os dias de hoje. Por quê? As cartilhas começavam com as sílabas com as consoantes que nós chamamos de consoantes de sons fáceis, ou aquelas consoantes que têm apenas um som. Eu lembro que eu aprendi através do método silábico. E o método silábico, a minha cartilha começava com a lição do tatu. A letra T, ela tem apenas um som, ela só faz o som de t, t. Eu lembro que a letra C era quase no final da cartilha. Depois vinha o L, o M, que são todas letras consoantes de apenas uma sonoridade. Então, o método silábico, ele é aquele que você vai trabalhando a memorização dos sons das sílabas. Mas, depois, o método fônico, que você introduz as vogais, você forma as sílabas e você faz o som de cada letra da consoante e o som da vogal e junta, formando as sílabas. Então, os métodos, eles se unem em si. Mas por que a consciência fonológica, eu quero mostrar para vocês a diferença da consciência fonológica e do silábico, tá? Por que ela é diferente? Ah, mas aqui vai formar sílaba, então é o método silábico. Não, não é o método silábico. Por quê? Quando eu ensino para o meu aluno, por exemplo, os 2 sons da letra R, na palavra rato, faz som de garganta, e na palavra barata, faz som de língua. Então, o R, ele tem 2 sons. Quando eu ensino o método silábico, ele dá ênfase no início da palavra. O método fônico, ele abrange a letra aquela sílaba nos diferentes lugares, mostrando sons diferentes.
A letra R é um desses motivos. A letra S também, quando ela está no meio de duas vogais, ela tem som de Z, mas quando ela está no início, ela tem som de S principal, que nós chamamos, né? Então, você percebe as diferenças entre os métodos. A diferenciação dos sons das letras que você está ensinando aí para os seus alunos, né? Se você está ensinando no método silábico, você vai pegar sempre o som principal do início. Você vai ensinar rato, rei, rua. Daí, quando a criança escreve barata, ela vai perguntar, prof, o que que era? Ela não sabe o que que era, porque ela só ouviu ra. Diferença dos sons, ó. Ra, ra, língua, garganta. Então, um método ele precisa do outro, mas às vezes ele é mais completo do que o outro. Você sempre deve ter, independente do método que você use, eu gosto de utilizar um texto como eixo central da alfabetização. Então, quando você planeja uma aula, você pega um texto e trabalha aquele texto em cima do que você vai usar. Essa é a mesma disposição que Magda Soares nos diz para que nós possamos estar, né, trabalhando aí com a nossa turma, para que você desenvolva por completo os seus alunos. Então, você lê um texto com as suas crianças, você pergunta qual som que ela ouviu maior nesse texto, e aí ela vai desenvolvendo a sua leitura e escrita. Eu espero ter tirado as dúvidas de vocês quanto aos 3 tipos de métodos principais mais utilizados aqui no Brasil, para que você possa aplicar aí na sua sala de aula e também perceber a diferença, né, de como ensinar um método, como ensinar outro, e caso você queira estar abrangendo seus estudos, acompanhando, aumentando os seus estudos, eu te convido para participar do nosso curso Caminhos da Alfabetização. E também não se esqueça de escrever um comentário com algum conteúdo que você queira ver aqui no nosso canal. Até mais, um abraço!